Está escrito no Evangelho segundo João, capítulo 8, versículos 10 e 11, o seguinte: E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Meu irmão, minha irmã, nós vivemos em uma época marcada pelo barulho incessante, pela pressa que atropela os sentimentos e por uma agitação crônica que esmaga nossa saúde mental. Corremos de um lado para o outro, tentando atender às expectativas do mundo, gerenciar cobranças e manter as aparências em redes sociais repletas de filtros. No entanto, por trás dessa fachada de dinamismo e de produtividade, a nossa geração esconde um cansaço que não passa com o sono e um peso invisível que sufoca a alma. Nós somos bombardeados por informações, mas profundamente carentes de significado, de propósito. O maior problema dessa velocidade toda é que o nosso cérebro não tem tempo para processar as dores cotidianas, fazendo assim com que a agitação exterior seja apenas o reflexo de um caos interior. Acumulamos frustrações, engolimos decepções e, sem perceber, vamos transformando o nosso subconsciente em um depósito de resíduos emocionais. E é exatamente para esse cenário de pressa e sobrecarga que o Evangelho nos convida a parar. Parar, respirar e observar um dos encontros mais profundos e terapeuticamente revolucionários da história humana. Registrado aqui no Evangelho segundo João, capítulo 8, versículos 10 e 11. Imagine só o cenário montado naquele pátio do templo. De um lado, uma multidão muito agitada, impulsionada pelo ódio, pela hipocrisia e pelo desejo implacável de julgar. No centro, uma mulher trêmula, arrasada, destruída, exposta publicamente e sitiada por pedras prontas para serem lançadas contra ela. Ela havia sido surpreendida em adultério, e o tribunal daquela geração barulhenta já havia decretado a sua sentença de morte. A mente daquela mulher estava paralisada pelo medo, bombardeada pela vergonha e esmagada pela culpa de um passado exposto. Mas entre a condenação dos homens e o silêncio daquela alma ferida, ergue-se a figura de Jesus. Diante da provocação daqueles acusadores, ele não se agita, não grita e não entra na frequência daquela pressa destrutiva, não. Com uma calma que desconcertava os intolerantes, ele escreve na terra e desarmou o exército de juízes com uma única frase sobre a própria imperfeição. Quando as pedras caem ao chão e os acusadores se retiram um a um, restam apenas os dois no recinto, a miséria humana e a misericórdia divina. E é nesse exato momento que Jesus se levanta, olha nos olhos daquela mulher e faz as perguntas que mudariam a sua estrutura emocional e espiritual para sempre. Jesus pergunta: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela responde: Ninguém, Senhor. Então Jesus pronuncia as palavras que funcionam como uma cirurgia da alma. Ele disse: Nem eu te condeno, porém vai e não peques mais. Segundo o psiquiatra Augusto Cury,
O nosso cérebro possui áreas específicas de memória onde são registradas as nossas maiores dores. Quando nós sofremos um trauma, uma rejeição profunda ou carregamos uma culpa paralisante, essas experiências desagradáveis tendem a formar o que a ciência chama de zonas de memória, ou como eles chamam, janelas de Killer. Essas janelas são como arquivos corrompidos e sombrios na nossa mente, que quando ativados pela agitação do dia a dia ou pelas cobranças externas, bloqueiam a nossa inteligência, asfixiam a nossa criatividade e nos transformam em prisioneiros do passado. Uma pessoa sufocada por essas janelas, eu diria, janelas traumáticas, perde a capacidade de viver o presente, pois a sua energia emocional está totalmente voltada para reviver a dor que já passou. E Jesus se revela aqui como o grande faxineiro da alma. Ao dizer, nem eu te condeno, Jesus não estava minimizando o erro daquela moça, mas estava entrando com os instrumentos da graça nas zonas mais profundas e escuras da memória daquela mulher. Cristo faz uma faxina psíquica completa, limpando o lixo emocional da culpa, o trauma da exposição pública e o medo da destruição. Ao oferecer o perdão pleno e incondicional, Jesus esvazia essas regiões bloqueadas da mente, desarmando o gatilho da autocompaixão e do remorso crônico. O perdão de Deus funciona como um poderoso solvente que apaga a força controladora das memórias de dor, impedindo assim, de forma definitiva, que o passado continue ditando as regras do presente. Jesus liberta a mulher de sua pior prisão, ou seja, a prisão de si mesmo. E ao acrescentar, vai e não peques mais, ele não está fazendo uma exigência moralista pesada, não. Mas, sobretudo, está devolvendo a ela o controle da sua própria história, expandindo as janelas de luz e de saúde emocional, para que ela possa construir um futuro livre, leve e saudável. Essa extraordinária capacidade de limpar a mente humana e neutralizar o lixo emocional não foi um evento isolado na trajetória de Jesus. Não. Ela se repetiu e atingiu seu ápice dramático no momento de maior dor física e psicológica da sua própria existência, ou seja, o Calvário. No relato de Lucas, no capítulo 23 do Evangelho segundo Lucas, versículos 33 e 34, nós encontramos Jesus pregado em uma cruz de madeira, com o corpo dilacerado, respirando com extrema dificuldade e cercado por uma multidão que o escarnecia, o cuspia e celebrava a sua agonia. Humanamente falando, o cérebro de qualquer pessoa naquela circunstância seria inundado pelo instinto de sobrevivência e pelo desejo inevitável de reviver, gerando uma quantidade monumental de ódio e ressentimento. Mas Jesus, o mestre dos mestres, operava em outra dimensão de inteligência espiritual e emocional. Olhando para os seus próprios carrascos, no auge daquela violência injusta, Jesus recolhe todo o lixo do ambiente e faz a maior faxina da história quando ele orou: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Nessa oração na cruz, Jesus limpa o lixo do ódio do cenário da humanidade. Ele se recusa a arquivar a ofensa, a arquivar a dor e a permitir que a maldade humana contamine o seu coração tão generoso. Ao perdoar os seus algozes em meio à tortura,
Jesus demonstra que o perdão não é um sentimento que depende do arrependimento do outro, mas uma decisão consciente e madura de proteger a própria mente e de curar a história. Se Jesus respondesse ao ódio com ódio, a cruz seria apenas um monumento à vingança. Mas porque ele respondeu com o perdão, a cruz tornou-se o maior santuário de libertação que o mundo já conheceu. Jesus purificou a atmosfera espiritual e psicológica daquele momento, ensinando-nos que a única maneira de interromper o ciclo da dor e da agitação que nos adoece é esvaziando o coração de todo o entulho de mágoa que guardamos dos outros e muitas vezes de nós mesmos. Trazer essa realidade para o nosso devocional de hoje, em meio ao ritmo frenético da nossa geração, é na verdade um convite urgente à autocontemplação e à entrega. Quantos de nós não estamos neste exato momento, correndo de um lado para o outro com a mente completamente entulhada? Carregamos mágoas de infância, culpas por escolhas erradas que fizemos no passado, traumas de relacionamentos que falharam e o medo constante de não sermos bons o suficiente para o mercado ou para a família. Essa agitação diária, ela funciona como, eu diria, como uma cortina de fumaça que nós criamos para não olhar para dentro de nós. Pois temos pavor do silêncio e do que podemos encontrar nas gavetas esquecidas da nossa memória. Nós nos tornamos especialistas em acumular resíduos emocionais, permitindo que as ofensas dos outros construam fortalezas de amargura no nosso peito, bloqueando assim a nossa comunhão com Deus e adoecendo o nosso corpo físico. Olha, meu querido irmão, minha amada irmã, a boa notícia deste dia é que o faxineiro da alma continua vivo, presente e com os braços estendidos em nossa direção. Ele não quer que você continue carregando o peso desse lixo que já deveria ter sido jogado fora. Ele o convida a desacelerar o passo, a calar as vozes externas das cobranças mundanas e a permitir o seu olhar terapêutico. Que o seu olhar terapêutico examine as áreas mais secretas da sua mente. Deixe que Jesus entre nas suas zonas de memória bloqueadas. Permita que as palavras ditas àquela mulher ecoem hoje na sua história pessoal, quando Jesus diz: nem eu te condeno, e receba o perdão pleno que esvazia a culpa, que apaga o trauma e que restitui a sua dignidade. Decida também, inspirado pela força que emana daquela cruz, liberar o perdão para aqueles que feriram você, limpando o lixo do rancor e da mágoa, para que o seu presente não seja mais o reflexo de um passado sofrido. Que a partir de hoje, a sua mente seja um jardim de janelas de luz, governado pela paz de Cristo, protegida pela gestão da emoção e totalmente livre para caminhar em novidade de vida, rumo ao futuro brilhante que Ele planejou para você. Pensemos nisso, no amor de Cristo. Amém.